Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este domingo da exaltação da Santa Cruz, João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amém. Queridas irmãs e irmãos, começo nossa meditação desse texto, preparando para viver bem este domingo. A festa da exaltação da Santa Cruz é 14 de setembro, quando cai no domingo, a liturgia é esta festa solene. A motivação, eu queria partir de uma pergunta muito interessante que o Papa Bento XVI fez. Mas que sentido tem exaltar a cruz? Não é talvez escandaloso venerar um infamante patíbulo? Diz o apóstolo Paulo. Nós anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Os cristãos, porém, não exaltam uma cruz qualquer, mas aquela cruz que Jesus santificou com o seu sacrifício, fruto e testemunho de imenso amor. Sobre a cruz, Cristo derramou todo o seu sangue para libertar a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. Portanto, não é qualquer cruz, é a cruz de Cristo. Não é um símbolo qualquer de martírio, mas é a cruz de Cristo. Se nós confundimos essa cruz com qualquer outra cruz, de nossas labutas, de nossos sofrimentos, nós vamos aumentar a confusão. Hora outra a gente encontra as pessoas que dizem assim, você vai visitá-la, a família está cheia de problema, uma confusão, um balaio de gato a vida daquela família, a pessoa fala, padre, mas eu tenho que carregar, né? Minha cruz Deus me deu. Você atende uma esposa, um esposo, fala de um relacionamento horroroso, um casamento, uma vida horrorosa, e diz, mas eu tenho que segurar, né? É a cruz que Deus me deu. Cuidado. Essa visão pode não corresponder ao que vem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Nós sabemos quem é Nicodemos. Nicodemos, que este nome já diz muita coisa, é um fariseu chamado de um dos notáveis dos judeus, portanto, um membro do Sinédrio. O Evangelho de João diz que ele veio de noite ter com Jesus. Diz a Jesus, sabemos que tu és o mestre, pois ninguém pode operar as obras que operas,
se não vem da parte de Deus, se não estiver com Ele. Nós estamos só bem no começo, no capítulo 3 de João. Aconteceram poucas coisas. As bodas de Caná, a transformação da água em vinho. No capítulo 2, versículo 15, Jesus entra no templo e já faz aquela purificação do templo com chicote e tudo. E já imediatamente no capítulo 3, versículo 1 em diante, é a conversa com Nicodemos. Tem uma longa introdução para chegar a essa conclusão do texto. Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, essa provocação: quem és? Jesus diz que é preciso nascer do alto para entender quem Ele é preciso passar pelo batismo, é preciso nascer do Espírito, nascer do alto, que o vento sopra onde quer e que o ápice de toda a obra que Ele veio trazer é o reino de Deus. Pois Nicodemos representa a elite religiosa que reivindica o reino de Israel, o reino de Davi. E Jesus introduz uma conversa falando de reino de Deus. Esta é a centralidade do texto. Nascer de novo para ver o reino de Deus é a conversa de Jesus. Nicodemos é um que representa as reivindicações para restaurar o reino de Israel, o reino de Davi. E Jesus fala de uma outra realidade, do reino dos céus, do reino de Deus. Fala nascer do alto. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado à cruz. Portanto, como a água do Mar Vermelho é a travessia para o deserto e o deserto é a travessia para a terra prometida que corre leite e mel, a cruz é a travessia para entrar no reino de Deus. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A cruz travessia para o reino, para a vida eterna. Eles não conheciam bem. Se você estudar bem a Sagrada Escritura, a gente vai ver, e até precisamos ter um pouco de compaixão para com os judeus do tempo de Jesus, porque era muito nova no ambiente judaico a noção de vida eterna, de salvação, muito nova, coisa de 200, 300 anos que aparecem a partir da dominação helênica, das atrocidades cometidas pelo Império grego contra Israel, é que eles vão desenvolver uma teologia propriamente e perceber que há, da parte de Deus, uma proposta infinitamente maior do que uma monarquia davídica, um território, um reino, uma sociedade organizada aqui na terra. Jesus fala em vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas, de novo, tenha a vida eterna. Portanto, ele fala o Filho do Homem ser levantado, como a serpente, Moisés levantou a serpente no deserto, a primeira leitura. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos deve ter estranhado profundamente. Nicodemos vai aparecer de novo no capítulo 7, quando há um embate de julgamento de Jesus. Nicodemos defende o direito de Jesus ser escutado, de que todo acusado seja ouvido. Nicodemos vai aparecer de novo no capítulo 19, no versículo 39 seguintes, quando ele reivindica com José de Arimateia os procedimentos para sepultar Jesus, e ele vem para o sepultamento trazendo uma quantidade enorme de aromas caríssimos para preparar o corpo de Jesus. Mas Nicodemos é um que procura Jesus de noite. E Jesus diz: Nicodemos, você está me procurando de noite, às escondidas, para não se expor para os judeus e para a opinião pública aí sobre
que você anda me procurando? Nicodemos, eu vou ser levantado, vai ser meio-dia. Meio-dia. Do meio-dia, ponto luminoso extremo do sol, até às 3 da tarde, eu estarei exposto com a luminosidade extrema do sol sobre mim, e você que me procura de noite vai ver-me erguido no lenho da cruz, a madeira da maldição. E isto, Nicodemos, tem uma razão, porque Deus amou tanto o mundo. Amou tanto, deu o seu Filho unigênito para que não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quanta pregação tem aparecido por aí com um prazer estranho. Só a psicologia, a psiquiatria para explicar certos pregadores pregando um prazer estranho, um prazer excitante de falar da condenação, dos pecados e daquilo que vai levar você para o inferno, para a maldição, de como Deus vai te arrastar e te jogar para o Sheol, para o fogo eterno. É impressionante. Tem pregadores, tem padres que salivam, tem bispos que salivam a boca por falar prazerosamente da condenação. E Jesus diz, Nicodemos, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Cada vez que alguém é condenado, o problema é da igreja que precisa pregar e anunciar o Evangelho de modo a alcançar a conversão. Levantado, crucificado, levantado na cruz, lugar e sinal da sua glória e da sua exaltação. A vida eterna, ser salvo, o reino de Deus, são os novos nomes que Nicodemos não tinha familiaridade. Nicodemos sabia da vida aqui, abençoada por Deus na fartura do Vale do Jordão. Sabia da bênção da prosperidade aqui, sabia do reino de Israel. Um modo de existência radicalmente novo, que só pode receber de Deus. Jesus contrapõe a toda esperança, até então conhecida, absolutamente mais que tudo prometido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aparece, portanto, agora só como preparação da caminhada para a terra prometida, o reino de Israel, era só prefiguração da caminhada desta vida para o reino de Deus, por causa do amor. A cruz, a única mediação para a travessia para o reino. Os nomes da cruz. Deus amou tanto, deu o seu Filho, para que não morra, não para condenar. Os nomes da cruz, mas para dar vida eterna e salvação por meio dele. Neste domingo da exaltação da cruz, devemos beijar o lenho e dizer ao Senhor, obrigado pelo sinal da Santa Cruz que nos alcança a salvação. Bom domingo.